fazer agora um efeitozinho pra gente. Não esse. Coraçãozinho não. Por que fica tão difícil achar um efeito? Tá ao vivo aqui. Já tem gente entrando já. Só que eu não achei um efeito interessante. Eu não tô chegando muito bem. A claridade tá enorme. E aí, pessoal, olha. A gente tá igual aquele cachorrinho, com aquele efeito cachorrinho agora. Meu Deus, tão difícil. Acho que achei. Não achei não. Vai ser esse aqui. Esse aqui que parece que nem tem nada. É porque você sabe, né? A gente tá quase que sem maquiagem, né? Quase sem nada aqui. E nós estamos no sol, então meu cabelo fica pegando fogo. A cor do meu cabelo fica assim um pouco fogo. Espiga de milho, mas tudo bem. A gente queria compartilhar com vocês, aproveitar que a Núbia está aqui hoje comigo e a gente compartilhar com vocês que a gente tem conversado muito. Hoje pela manhã a gente estava conversando, falando bastante sobre você se conhecer, você saber das suas dificuldades, das suas fraquezas, né? Porque normalmente o que nós não nos orgulhamos, normalmente a gente procura esconder, né? A gente procura, mas não só esconder dos outros, esconder da gente também, porque dói você olhar para aquele lado seu, né? Que tem essa imensa fraqueza e reconhecer que você precisa se esforçar para mudar naquilo, né? Então é mais fácil, muito mais cômodo você não olhar, fingir que não sabe, né? Fingir que não, falar assim para você mesmo, todo mundo tem esse problema, todo mundo tem essa dificuldade. É mais fácil pensar assim, porque aí você só foca no que você é forte, na parte que você é boa, e aí você se sente bem, você não se sente cobrada, né? Nós crescemos numa cultura que promove você sempre esconder. Por exemplo, você tem as pernas finas, a sua mãe já vai falar, não, minha filha, usa calça comprida sempre. Sua orelha é grande, não, é só você colocar o cabelo aqui, tá tudo resolvido. Você tem mancha, você vai atrás de corretivos. Hoje tem a cultura até do contorno, fazer contorno. A pessoa tem, de repente, o rosto largo, ela vai, passa aquele monte de maquiagem, faz aquele truque todo, que se a gente fosse fazer isso de manhã, eu não saía do quarto, né? Mas por quê? Estimula-se sempre a esconder o que é imperfeito. E isso faz com que a pessoa se acostume com isso até na sua própria vida pessoal, não só com o lado físico. E o desconhecimento a respeito de quem nós somos de verdade faz com que a gente venha tropeçar muito. Porque como na alimentação, por exemplo, se você não tem conhecimento que algo te faz mal, você vai ficar comendo aquilo e você vai sempre sentir uma dor, uma dor de cabeça, um mal-estar, porque você não descobriu que é intolerante àquilo, que você não pode com aquele determinado alimento. Imagina isso na vida espiritual, imagina o nosso interior, porque se o lado físico está aparente, porque os olhos estão sempre apontando, no lado espiritual, a parte da alma, não, é algo que está muito lá dentro, muito escondido. É preciso ter olhos iluminados pelo Espírito Santo para a gente se ver, porque normalmente a gente vê muito o outro, mas a gente mesmo é um exercício difícil. E Jesus já falava, né? É a trave, uma trave, quer dizer, você, na verdade não a trave, ele fala que a gente vê a trave no olho do outro, a gente vê o cisco no olho do outro, mas tem uma trave, quer dizer, o nosso defeito é muito maior do que o dos outros. A trave, gente, é um pedaço de madeira enorme. E cisco é uma coisinha pequenininha. Então a tendência é de todo mundo, não é só sua nem minha, é de todas as pessoas. É de ver realmente o pequeno erro do outro, falar, censurar, achar feio. E enquanto está todo mundo vendo um madeirão estampado. E nós, né? Porque quem está de fora está sempre vendo o nosso erro. E às vezes a gente acha que está conseguindo esconder de todo mundo. Você sabe, Núbia, hoje em dia também tem uma outra,
outro costume das pessoas que também atrapalha isso, né? Você falou de esconder, mas tem também outro costume que as pessoas estão muito acostumadas a serem louvadas, elas serem elogiadas e as pessoas quererem fazer as outras sentirem bem com elas mesmas. Então, por exemplo, você vê isso assim direto, tanto nos filmes, nos seriados, como até mesmo no jornal, até mesmo numa reportagem. A pessoa, o que normalmente as pessoas querem fazer ela se sentir bem. Elas não querem ajudar ela a resolver o problema dela, a nunca mais passar por aquilo. Elas querem fazer ela se sentir bem. Ela quer, olha, você é muito especial, você, sabe, você não olha para isso, não olha para aquilo, você tem valor e tal. E tudo bem, é válido, né? É válido você fazer uma pessoa que está se sentindo mal querer se sentir bem, mas não vai ajudar ela, né? Essa é a questão. Você fazer uma pessoa se sentir bem, você vai fazer ela se sentir bem ali, mas você não vai resolver o problema dela, né? É igual, por exemplo, a pessoa muitas vezes escreve pra gente e ela quer comiseração, ela quer que eu venha ter pena dela. E eu venha falar para ela palavras como: não, vai dar tudo certo, você tem valor, e sim, você tem valor, vai dar tudo certo se você fizer as coisas certas, vai dar tudo certo, sabe? Então, o que elas precisam fazer, às vezes, é ruim de falar. É difícil falar, porque vai contra as ondas do mar, vai contra a vontade dela, né? Então é mais fácil você só falar que ela vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, palavras de autoajuda. Exatamente. Então hoje isso assim todo mundo faz, né? Todo mundo, você vai no Instagram aí, você vai nos perfis das celebridades, que muitas delas são deprimidas, muitas delas tomam muitos remédios, usam drogas às vezes, né? Tem dificuldade de dormir, elas estão falando para as outras pessoas se sentirem bem. Olha, inclusive agora no Dia Internacional da Mulher, olha, mulher isso, e daí? Você não está ajudando a mulher, você só está louvando a mulher, mas você não está resolvendo o problema da mulher. Qual o problema da mulher? Sabe? E é isso que me deixa... eu gostaria muito de uma aguinha, se você puder trazer pra gente. Você quer chá ou água? Água. Porque nesse momento, nesse calor, não dá pra tomar chá não. Então, as pessoas estão muito acostumadas com esse tipo de... não fale do que é desagradável, fala o que é agradável. É porque, Cris, hoje nós estamos no culto à autoestima. E as pessoas estão querendo coach. Elas não estão querendo o evangelho. E o evangelho não é para promover essa sensação de bem-estar. O evangelho, na maioria das vezes, a palavra de Deus, ela vai cortar, vai fazer você sangrar, vai machucar. Vai ser muito bem-estar. Não vai ter bem-estar. Mas não para a gente ficar deprimida. De maneira nenhuma, porque o mesmo Deus que corrige, que mostra o erro, ele te levanta. Ele te dá força para corrigir aquele erro, né? Diferente de outras pessoas que vão lá e apontam o dedo e te joga para baixo. Deus não faz esse trabalho. O Espírito Santo, ele mostra o seu erro, mas na mesma hora ele te dá força. Você pode mudar isso. Então, nós não, quando atendemos ou quando respondemos uma mensagem, nós não estamos querendo ser coach, porque hoje qualquer um pode dar uma palavra de autoajuda. A ajuda que nós oferecemos, ela vem do alto mesmo, não é aquele alto, é alto de céu, completamente diferente. Então, não fica esperando por essas palavras que estão aí só para falar o seu valor, porque são palavras vazias, são conceitos que não é mais só do evangelho, virou do meio comum, secularismo. Que não ajuda, na verdade, né? Porque vamos
fazer um exercício. Vamos dizer que alguém te elogiou. Você, no domingo, você estava muito arrumadinha, ou até mesmo era Dia Internacional da Mulher, então o seu marido ou uma amiga falou: Ai, parabéns, feliz. Esse é o nosso dia, amiga. Esse é o nosso dia. Nós somos tudo, nós somos... e até, assim, um pouquinho estranho, né? Porque você não vê fazer isso com nenhuma outra... nem Deus. É só com a mulher. É estranho isso, você não acha? Uma exaltação. Estranho isso, à hein? mulher, né? Então, Aí, aquela coisa, amiga, esse é o nosso dia e tal. E põe, posta lá, mulher incrível, mulher é tudo nessa vida, né? E tal. aí, na segunda-feira, como é que você estava? Hoje, quarta-feira, como é que você está? Sabe? O que adiantou todo aquele elogio, aquele louvor, aquela exaltação? Você resolveu seus problemas? Você mudou? Você aprendeu a fazer diferente? A lidar com as suas dificuldades diferentes? Não, você não aprendeu nada. Você se sentiu bem, né? Você se sentiu valorizada, a autoestima foi lá em cima, mas assim como ela subiu, Ela desceu. Nós não temos que ficar apegados nem à baixa autoestima e nem à autoestima. Nós temos que ter o senso de valor que o Senhor Jesus nos dá. O que Ele fala que nós somos e ponto. E você não vai ver o Evangelho o tempo todo promovendo que o homem é isso, que o homem é aquilo, que o homem é aquilo outro. Mas tem poucas, você vê que o texto sagrado tem alguns momentos, tem algumas partes que a forma que Deus fala da gente, ninguém consegue fazer a gente se sentir tão valorizado. Se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias, né? O amor, assim, o carinho, a paixão, o que ele fez, o que ele, sabe, como ele sente com a gente, você se sente, poxa, não tem ninguém que nos ama mais que ele. É o amor que a gente procurou a vida inteira não sabia, né? E encontra no Senhor Jesus. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele mostra pra gente todas as nossas dificuldades, mas não para nos colocar para baixo, mas para nos ajudar. Olha, se você não descobre, por exemplo, né? Vamos falar aqui, dar um exemplo. Se você não sabe que o seu orgulho está atrapalhando os seus relacionamentos, se você não sabe disso, se você não tem noção disso, então você fica aí, como muitas escrevem pra gente: olha, meu marido é assim, tal, meu filho, eu não tenho amiga, todo mundo se afasta de mim, as pessoas não se aproximam, todo mundo vê erro em mim e tal. Você fica olhando o erro, os problemas ao seu redor, e você não sabe o que fazer a respeito. Você fica meio que vítima de tudo que acontece. Agora, quando você descobre que você tem um orgulho, que esse orgulho afasta as pessoas, atrapalha o seu casamento, e você começa, então, peraí, então eu tenho que ser humilde, eu vou ter que calar a boca às vezes, quando eu quero falar, eu vou ter que calar a boca, eu vou ter que, sabe, pensar antes de falar. Às vezes eu quero as coisas do meu jeito, eu vou ter que falar, não, tá bom, não, eu vou ceder. Quando você começa, né, a avaliar aquela sujeira sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, e você começa a mudar, fazer mudanças, fazer descontos, fazer assim, não, então, eu sou orgulhosa, então eu não posso, por exemplo, querer que o meu marido seja do meu jeito, porque eu também, ele vai ser orgulhoso, e aí é justamente aquilo que eu reclamo dele, né? Então, às vezes eu tô ali reclamando, e é aquilo que Jesus falou: você tá apontando o cisco e tem uma trave enorme, porque seu marido olha para você e vê a mesma coisa, um orgulho muito grande. Então, quando você descobre esses seus problemas, esses seus defeitos, você então começa a mexer neles, você começa a mudar, se moldar, sabe? Pedir a Deus ajuda. E aí, você se enxergando, é muito mais fácil para Deus trabalhar em você, porque é aquilo, né? É aquela passagem do barro. Se você não é um barro, como é que eu vou trabalhar com você? Como é que o oleiro vai fazer o que ele precisa fazer com um barro cheio de pedra, cheio de coisas ruins? Não dá para fazer, não dá, só serve para jogar no lixo. Cris, na maioria dos relacionamentos problemáticos,
eu pelo menos tenho visto isso na prática. Quando a pessoa se enxerga, quase que acaba todos os problemas, né? Porque se você não se enxerga, você entra num embate sem fim, é cansativo, é desgastante, você não vai ter harmonia. Então o processo fica muito mais fácil quando você se vê. Tira os olhos do outro, do defeito dos outros e vá buscar as suas falhas, reparar os seus erros. Porque senão você vai entrar num ciclo de autodestruição. Além de você ser infeliz, você vai fazer outras pessoas infelizes. E como você está citando o caso do orgulho, quantos maridos que já nem falam para as esposas o que eles estão vendo, porque eles sabem que ela não vai aceitar. Não, vai ficar de mal, vai punir então, ele e tal. Ele fica ali na dele. E o E problema muitas no dessas casamento... esposas querem que ele vá para a igreja. Elas querem que ele vá para a igreja, que ele se converta, que ele se pegue firme com Deus. Mas elas não dão testemunho Não. para isso. Né? Tem mesmo indo na igreja, comportamento- você está aí indo na igreja, você está aí fazendo desafio, você está aí, sabe, fazendo de tudo. Talvez você é uma obreira, você tem um título na igreja. Mas o seu orgulho é o que atrapalha muitas vezes desse filho, desse marido, Se entregar ao se Senhor entregar Jesus. a Deus, sabe? Porque ele olha para você e vê uma pessoa, às vezes, muitas vezes pedante. A Bíblia fala que a mulher ganha o marido, a família, sem palavras. Quer dizer, pelo seu testemunho. Normalmente é o contrário. A mulher quer falar muito, convencer e falha no testemunho. Falha em revelar o Senhor Jesus com as suas atitudes. Então, para você se conhecer, eu penso que o exercício maior a ser feito é você se ver como pobre. O Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança foi essa: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus ama tanto aqueles que se veem nessa condição. Olha, na minha essência, eu sei que eu não sei fazer isso, eu não tenho condição para isso, eu dependo de Deus, que Ele resolveu dar o reino de Deus para essas pessoas. Imagina isso. É a primeira bem-aventurança. Mas muita gente pode até falar da boca para fora: não, eu não sei, eu não sou nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas isso é só realmente da boca para fora, porque boca para dentro, ela não se sente assim, sem condições. Porque se você achasse que você não é nada, né? Esse exercício de você se enxergar como nada, o que vem com ele, né? Quando você realmente acredita nisso, não só fala, você acredita nisso. Então você começa a questionar suas vontades. Quem sou eu? Quem sou eu para achar isso? Achar, não, eu acho, eu penso assim, sabe? Eu sempre fui... Você começa a ficar, poxa, quem sou eu para achar alguma coisa? Eu não sou nada. Então, assim, é muito mais fácil você fazer a vontade de Deus, porque você vê, poxa, meu pai, a minha vontade é muito ruim. O que eu acho, o que eu penso, não tem... É lixo diante do que a tua palavra fala. Então você para de rebater a palavra de Deus, você para de ficar ali, sabe, resistindo. Mas por que não pode? Por que isso? Por que não pode fazer isso? Por que não... Porque onde está escrito, sabe? Então a pessoa que ela quer muito entender tudo, assim, sabe? Entender, mas por que a mulher, por que tem que isso? Por que um homem não pode? Por que a mulher... E mostra o versículo que está dizendo isso. Isso mostra que ela acha que o que ela acha é muito importante. Então fica difícil para Deus trabalhar com uma pessoa assim. Agora, quando ela é pobre de espírito, ela reconhece, meu Deus, o que eu acho é cocô. Então, o que o Senhor falar é ordem, é lei. Eu vou fazer, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que seja contra a minha cultura, sabe? Seja contra a minha família, seja contra tudo que eu aprendi até hoje, eu vou praticar. Ser pobre de espírito é você se esvaziar. Às vezes você teve a oportunidade de fazer uma faculdade e lá você se encheu de si, porque a faculdade tem esse problema. Você recebe boas informações, mas você também se empodera de opiniões, de títulos. Então você precisa passar por um processo de quase que de desconstrução. Desculpa falar assim, mas que foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Um homem que era doutor da lei,
Ele era doutor em grego, ele falava vários idiomas, aramaico, o hebraico, ele conhecia o direito na época, ele tinha o título de cidadão romano, além de ser judeu. Ele era um homem reconhecido pelo sinédrio judaico, mas ao se converter, primeiro que o processo da conversão foi aquele, tipo, cai do cavalo, fica cego, tem que ir para a rua de um homem, olha. Não, né? E Jesus teve que aparecer para ele, né, Núbia? E Porque quando... se Jesus não fizesse daquele jeito, como é que ele ia conseguir alcançar Paulo, né? E quando Paulo, numa das passagens lá de Atos, que ele está testemunhando para alguém sobre a conversão dele, ele fala que ele resistiu ao Senhor Jesus por muitas vezes, que ele recalcitrava aguilhões. O que é isso, recalcitrar aguilhões? É um animal que fica dando coice naquele instrumento de ferro, porque o dono do animal anda atrás dos bois com um instrumento pontiagudo. Se o boi para, ele cutuca com aquela vara de ferro, machuca. Paulo falou que ele reagia como um animal irracional, que ele se feria de tanto que ele resistia ao Senhor Jesus. Por isso que o processo da conversão foi daquela forma. E depois ele passou 3 anos na Arábia se desconstruindo. Ele teve que se esvaziar de quem eu era, de tudo que eu aprendi. E esse processo foi tão bem sucedido que você vai ver ele falando lá, eu, o menor de todos os apóstolos. Mas a gente não consegue ver que ele era o menor. A gente fala, não, você é o maior dos apóstolos. Mas ele não se via assim. A humildade era sincera, ele parece que fez mais do que todos eles, mas ele não se via assim. Não se vangloriava de nada. Ele fala depois, eu, o menor dos menores, eu, o maior dos pecadores. Como pode? A gente do lado de fora só vê um homem muito humilde, muito quebrado, muito submisso a Deus. Mas do lado de dentro, ele se via como pobre em espírito. Mas você sabe, é isso que eu falava no domingo, eu até postei aqui no Instagram para as mulheres, que o exemplo inesperado, ele fala muito alto, né? Você quer influenciar uma pessoa, uma família, uma sociedade, você não vai influenciar como as pessoas nesse mundo têm feito, né? Têm influenciado. Que é levantar bandeiras, que é ficar protestando rebeldes, usando vários argumentos, escrevendo, né, textos, indo nas redes sociais para brigar, para xingar, para se defender. Não é assim que você influencia. Você causa o quê? Você causa raiva, você causa ódio, você causa indignação, mas você não influencia, você não muda uma pessoa, você não muda um sistema. Já um exemplo inesperado, que é esse exemplo que você está falando de Paulo. Você vê, quando você conhece Paulo, quando você lê sobre Paulo, Paulo é um exemplo inesperado, porque você espera um homem culto como ele, que fez tudo o que ele fez, né? Ele quase que escreveu o Novo Testamento inteiro. 13 cartas. Né? Quase que ele que foi escrever, sabe? E a forma que ele falava, muito culto, muito inteligente, os argumentos que ele usava, mas ao mesmo tempo que você vê inteligência, você vê muita humildade. Você vê que ele, por exemplo, olha, você não é de Apolo nem de Paulo. Que ele sempre se tirava, ele não estava ali fazendo, sabe, a popularidade dele, fazendo a fama dele, querendo seguidores para ele, trazendo o povo para si. Né? Você não via assim um homem que estava ali se promovendo através do evangelho. Não, você vê que ele o tempo todo fala até isso. Não, a gente tem que promover Jesus, o batismo, Jesus, o Espírito Santo. O tempo todo, Paulo, e você que tem aí acesso à internet, você devia se inscrever no Univer Vídeo, porque eu e a Núbia, nós temos feito meditação sobre esse livro de Coríntios. Eu já estou um pouquinho mais à frente, né? Que eu falo um pouquinho, eu falo menos que a Núbia. Ela tem um ritmo maior. Eu não consigo. Eu não tenho esse poder de síntese, mas eu vou chegar assim, lá. Né? Mas mesmo assim, mas você pode acompanhar essas meditações, porque a gente está falando de Paulo e o caráter dele e o que tem a ver com a igreja, com a gente hoje. É uma carta tão atual, né, Cris? 1 Coríntios. Então, assim,
você vê um homem muito admirável. Quanto mais você lê sobre Paulo, você fica assim, meu Deus, que homem admirável, que homem humilde. Se você soubesse do currículo dele, você fica assim, como que ele consegue ser tão humilde e ter esse currículo? Mas ele disse, né? Ele disse, eu decidi nada saber, a não ser o que o Evangelho me ensinar, a não ser a mensagem do Cristo crucificado. Então, para você chegar a esse nível de maturidade espiritual, você precisa abrir mão de tudo que você já aprendeu. Isso é difícil. De tudo que você recebeu de conceitos desse mundo e que foi sedimentando dentro de si e que fez você se tornar a pessoa que você é. Paulo, nesse processo de desconstrução, disse, olha, eu não sei nada. Uma pessoa que teve, de repente, a 4ª série, a 5ª série, falar que não sabe nada, é normal, porque realmente ela sabe muito pouco. Mas alguém como Paulo falar, eu não sei nada, é alguém que realmente, olha, eu decidi me esvaziar. Isso que eu carreguei a vida inteira não serve mais para esse reino que eu estou vivendo. Tem gente que quer entrar no reino de Deus, mas carregando toda essa bagagem do reino das trevas. São reinos incompatíveis. Você vê, Anúbia, isso que a gente está falando, para muitas mulheres, é como se a gente estivesse falando para elas se anularem. Poxa, como assim? Eu sou doutora, eu sou médica, eu sou mestra nisso, eu li todos esses livros, eu sou isso, aquilo. Então, é como se elas olham isso que a gente está falando, elas entendem isso como se a gente estivesse querendo anular tudo que ela conquistou até aqui. E elas comparam esse anulamento, né, com o que muitas já sofreram com muitos homens que anularam suas esposas, né, que falavam, olha, você só pode usar a roupa que eu escolher, você só pode tirar ela da família, tira ela das amigas e tal. Abusivos. Mas se vê, as pessoas, elas facilmente se anulam por coisas e pessoas. Por exemplo, relacionamento, né? Talvez você é uma pessoa que se anulou muito por causa do seu relacionamento. E o que você ganhou de volta? Né? Mais abuso, menos valor, né? Você se anula muitas vezes em relação à moda. Muitas vezes você não gosta de uma coisa, mas todo mundo está usando e você tem que usar aquela sandália, sabe? Aquele chinelo que parece... Sabe aquele chinelo? Tem um chinelo aí que tá na moda que assim, você viu o seu avô usar em 1980, tá? Mas hoje virou moda. Aí a pessoa, ela até acha feio, mas ela vai usar, porque é moda usar. Então, a pessoa anula o que ela acha, o que ela gosta por causa da moda. Para ver o pensamento de outro. Ela se anula, por exemplo, por causa de um patrão. O patrão vai e fala, não, eu quero assim. Ela sabe que um jeito diferente, melhor, mas o patrão falou que ela se anula. Você se anula para muita gente. Mas quando é para Deus, você acha que não, que você tem que ser quem você é. Você tem que pensar como você pensa. Então, para você entender o que eu estou falando, você vê, quando a gente criou o Godlywood, e a gente falou assim, olha, nesse grupo, quando ele era fechado, nesse grupo, nós vamos colocar regras, então só quem se sujeitar a essas regras vão poder ter acesso ao grupo. Então, era uma forma da gente alcançar uma pessoa que estava disposta a se anular dos seus gostos para aprender. Porque como é que a gente vai ensinar uma pessoa que está cheia de já si? sabe tudo. Né? Então, para entrar no grupo, tinha aquelas regras lá, a lista do não. E muitas dessas regras iam contra ao que elas gostavam. Por exemplo, usar jeans na igreja era uma regra. Não podia usar jeans na igreja, podia vir para a igreja de jeans. E se a membro vinha de jeans para a igreja, ela era removida do grupo. Então, muitas meninas, elas se anularam, elas falaram, não, tá bom, eu vou deixar de usar jeans para ir para a igreja, porque eu quero entrar nesse grupo, porque eu quero aprender.
Outras, não, pelo amor de Deus, jeans, não pode, não, eu não vou entrar em grupo nenhum, porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Doutrina? Quer dizer, o fator ridículo do jeans, que assim, não muda a vida de ninguém, que não é um tecido que faz bem a ninguém, não é um tecido que está ali saudável, fazendo massagem em você, que você precisa, que você, se você não usar jeans, você vai morrer. Não é, mas por causa do jeans, muitas não entraram no grupo e até hoje criticam o grupo, sabe? Quer dizer, mas por quê? O que isso fala? O que isso revela sobre a pessoa? Não é o jeans em si. O que revela é essa resistência, eu penso assim, eu não vou mudar. E essa resistência, esse seu jeito de pensar assim, eu não vou mudar, você pensa que, eu estou sendo assim com essa pessoa aqui. Não, você está sendo assim com Deus. Você está sendo assim com Deus. O jeito que a gente trata as pessoas é o jeito que a gente trata Deus. O jeito que eu me relaciono com a Núbia, o jeito que eu me relaciono com meu marido é como eu me relaciono com Deus. A gente tem uma visão muito errada sobre Deus e os relacionamentos. A gente acha assim, não, Deus não. A gente com Deus é diferente. Não. É a mesma coisa, é a mesma atitude. Assim como eu resisto a alguém, eu resisto a Deus. Então, cuidado, porque às vezes você se acha uma pessoa super humilde porque você talvez não tem riquezas, porque você talvez não é uma pessoa assim vaidosa, né? Às vezes as pessoas associam humildade com só aparência. Aparência. Ela é pobre, né? Ela não tem muito dinheiro, ela não viaja, ela não é a pessoa que fica aí no Instagram tirando fotos. Ela é uma pessoa assim que fala muito sim, senhor, sim, senhora. E ela julga as outras porque ela não faz isso. E ela se sente tipo o fariseu. Eu não sou como os demais homens. Olha, eu só tá vendo? Eu não me visto daquele jeito, eu não fico ali tirando foto. Se orgulha até de não ser vaidosa. Eu não sou essas meninas que ficam aí botando batom e vestidinho. Olha só, elas... Nesse comentário, ela já está mostrando o quanto ela é orgulhosa. Quanto ela está perdida. Cris, hoje em dia nós temos um problema muito sério com o amor próprio. O mundo prega muito essa mensagem que você tem que se amar. Mas as pessoas gostaram, aderiram, estão se amando tanto que se amam mais do que amam a Deus. Você tem que se amar, sim. Não está errado, não. Mas esse amor não pode vir antes. Deus é em primeiro lugar. Se você troca a ordem, como você está falando, Deus e os relacionamentos, se eu coloco eu, Deus e outras pessoas, vai dar errado. Se eu coloco Deus, outras pessoas e eu lá atrás, também vai dar errado. Tem uma fórmula. O Espírito Santo mostra pra gente que tem um jeito para você se relacionar bem com Ele e com as pessoas. Então, o amor próprio hoje está tão exagerado que as pessoas falam, não, Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar, mas na prática não é assim. Por isso que elas estão cheias de si. Você vê que alguém que não precisava se esvaziar, o único nesse mundo que não precisava se esvaziar, se esvaziou da sua glória, que foi o Senhor Jesus. Ele se humilhou, a humildade ele se despiu. dele, né, de ser o Filho de Deus, vir aqui e o tempo todo buscar fazer a vontade do Pai. Ele podia falar assim, bom, agora eu tenho uma missão, o senhor espera aí, porque eu que vim aqui, né? Então eu vou fazer, eu tenho uma missão, eu vou dar conta do recado, não precisa se preocupar. Não, o tempo todo ele ligado com o Pai, o tempo todo ele dependente do Pai. A agenda dele era o Pai que estabelecia até a hora dele para a festa. Eu vou, mas a hora que o Pai mandar, era uma dependência contínua. E ele não era anulado por isso. Olha só que bacana, né? Porque os olhos naturais, isso para os olhos das pessoas muitas vezes, isso é anulamento. Peraí, você não pode decidir a hora que você vai, você não pode decidir onde você vai, onde você quer morar. Não é isso, não é isso que nós estamos falando assim, aqui. É o tipo de despojamento que é assim, olha, se por exemplo, o meu líder espiritual chegar para mim e falar, Cristiane, eu não quero que você faça mais live. Por mais que todas vocês aí gostem, tal, se ele falar para mim, olha, Cristiane, eu não quero que você faça mais live, eu não vou fazer. É esse despojamento de você ter a humildade de não fazer o que você acha
que tem que ser feito. E fazer o que é a vontade de Deus. Se, poxa, ele é o meu líder espiritual. E ele tá, o Espírito Santo está usando ele. Se ele está falando para mim que não é mais para eu fazer live, eu não vou fazer mais live. Não interessa o que você vai achar, o que você vai reclamar. Se você, poxa, mas a gente estava sendo tão ajudada. Poxa, mas você não pode fazer isso. Poxa, você é uma mulher, você está sendo anulada. Poxa, qual o problema? Não interessa o que os outros vão falar, Não, o que interessa é que eu fui humilde para fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai, Deus. Não meu Pai carnal, do meu Pai, Deus. E isso, às vezes, é assim que Deus trabalha. Às vezes ele pede coisas nossas que aparentemente não está fazendo mal nenhum. Mas ele pede. Como um dia ele chegou para mim e pediu as minhas redes sociais. Eu dei. Ah, mas você tá aqui no Godlywood. Mas vê se eu fico compartilhando fotos pessoais, fico lá postando fotos do meu marido, dos meus cachorrinhos, do meu cachorrinho, da minha família. Não, eu tô aqui porque eu estou obedecendo. Porque assim como eu saí, o meu pai chegou para mim e falou assim, não, você tem que voltar. Você tem que estar lá. Você tem que estar fazendo live. Você tem que estar passando a palavra de Deus para essas meninas. Então eu tive que voltar e fazer aquilo que eu não estava mais fazendo. Eu obedeci, mesmo sendo criticada por algumas de vocês, de falar, mas você agora tinha falado que nunca mais ia voltar e você está aí todo dia. Pois é, mesmo pagando esse preço de ter que tolerar a ingratidão de muitas, eu estou aqui fazendo o que foi pedido. Eu não tenho, é isso que eu vejo, de se despojar. Você não ter... Olha, eu vou fazer isso. Aí depois vem Deus falando, não, agora você vai fazer aquilo ali. Amém, vou fazer aquilo ali. Não, agora você não quer, faz aqui. Amém. Não ficar, não, mas espera aí, eu acho que eu tô aqui, não, isso aqui, eu penso. Não, você não pensa nada, você não acha nada, você não tem nada. Você tem que estar limpa, sabe assim, vazia de qualquer opinião própria para fazer a vontade de Deus. Se você tem qualquer coisinha que você... Não, eu penso assim, pronto. Aí você já começa a atrapalhar o Espírito Santo. E se você não está entendendo o que a gente está falando aqui, olha, tem um versículo para você. Está escrito que o homem natural não entende as coisas de Deus. E para ele, as coisas de Deus parecem uma loucura, uma tolice. Mas o espiritual entende tudo, discerne bem todas as coisas. Se você está entendendo, e você está sentindo gozo na alma, também fique feliz, porque isso é porque você é espiritual. E o Senhor Jesus já revelou a vontade dele para você. E se você não está entendendo, ainda tem chance. Corra para o quartinho, corra para um lugar sozinho. Fala, Espírito Santo, eu admito que eu sou assim, cheia de opiniões, eu gosto de explicação para tudo, eu quero entender tudo, mas eu quero mudar. Porque o Espírito Santo é que faz essa obra. Ele que nos ajuda nesse processo de despojamento. Porque tirar suas opiniões é como tirar uma roupa suja, velha, que não serve para nada. Então, ele vai te dar força para você se despojar. E aí você vai receber a honra como o Senhor Jesus recebeu. Ele se esvaziou tanto que quando ele subiu aos céus, o Pai estava lá esperando por ele, com um trono à direita, com um manto, um cetro, um nome acima de todo nome. Imagina. Dá para imaginar o quanto Deus vai honrar você se você tiver essa coragem e falar assim, olha, eu sacrifico isso. Porque muita gente tem fé para sacrificar, às vezes, um valor monetário. Mas sacrificar a própria vontade... O sacrifício mais fácil que tem é um valor monetário. Talvez você precisa ir ao altar para sacrificar isso, esse seu achismo, as suas opiniões, esse seu amor próprio e exagerado de se colocar em primeiro lugar. Porque se você está assim, você está cega. Como nós estamos na campanha agora do cego de nascença que foi curado, uma pessoa cega, ela pode imaginar como as coisas são, mas na realidade ela não sabe. Tem muita gente que está cega espiritualmente, que elas imaginam tudo isso que a gente está falando, mas ela não consegue ver a realidade dos fatos. Se você está cego espiritualmente, vá para o altar, apresente essa sua fraqueza para Deus, porque aí Ele vai fazer você enxergar. Quem dá vista para a gente é o Espírito Santo.
Ele é o único que é capaz de fazer a gente, que abre os nossos olhos e que faz a gente enxergar. Realmente é muito difícil explicar as coisas espirituais para quem não é espiritual. Mas quem é espiritual entendeu e o Espírito Santo confirmou. O Espírito Santo confirmou. Quando o Espírito Santo fala, a gente não tem dúvida, a gente sabe que é Ele. Agora, se a gente não é espiritual, aí realmente, né, a gente não sabe de nada, não entende nada. Vai achar uma loucura. E fica com mais dúvida, né? Tem mais. Então agora é assim, agora então tem. Aí realmente aí fica difícil. Deus abençoe a todas vocês, viu? Tchau, tchau.